tudo bem? A partir de hoje, a gente vai dar seguimento ao assunto da nossa aula a partir daqui do virtual, já que a gente não pode, retornar para a escola todos e todas por causa da contaminação, pela possibilidade de contaminação e disseminação do coronavírus. Então, eu espero que estejam aí todo mundo seguro em casa, lavando as mãos, se cuidando. E aí, quando todo esse período terminar, mais complicado, nós retornamos para a sala de aula, tá bom? Então, para a gente não ficar muito afastado, e demorar o nosso conteúdo, a gente vai dar seguimento a eles. Eu vou gravar vídeos para que vocês acompanhem e também vocês vão acompanhando o slide, que eu estou apresentando para vocês. Comecei lá na sala de aula e vou dar seguimento aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa segunda parte, A primeira parte foi sobre a narrativa mitológica, que vocês receberam a apostila e já entregaram a tarefa. E agora a gente vai para a segunda parte da história, que é quando a história aparece, quando ela surge no Ocidente. Vamos lá? Vou aqui começar com vocês. Esse é o nosso conteúdo, tá? A história da história. E a gente vai ver hoje o primeiro capítulo, que é quando é que a história aparece. Vai acompanhando aí o vídeo, porque aí eu vou explicando e vocês não precisam anotar no caderno, tá? E esse slide está disponível lá no Google Sala de Aula. É só vocês darem uma olhadinha, tá bom? Bem, a gente viu no final da aula passada que a narrativa mitológica ela foi utilizada por um longo período e tinha como objetivo explicar através de histórias, questões como de onde é que vieram a humanidade, para onde vamos, qual o sentido da vida. E ela também, aos poucos, passou a explicar os fenômenos da natureza, os fenômenos humanos, e lembrando sempre bom lembrar que as narrativas mitológicas nada mais são do que histórias que envolvem seres sobrenaturais, os deuses. Dito isso, com o tempo, principalmente se aproximando do primeiro milênio, essas narrativas começaram a ser questionadas, a humanidade, os homens e as mulheres passaram a refletir melhor sobre essas histórias. E isso aconteceu numa região muito específica do mundo, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Que foi na Ásia Menor, Para quem não sabe onde é a Ásia Menor, vou mostrar aqui para vocês. Ok? Vocês estão vendo aqui o globo, tá? O planeta Terra, vou até girar aqui para vocês verem o planeta, tá bonito. Então, nós estamos aqui aproximadamente, aqui, Bahia. E o lugar que nós estamos falando, que surge esse questionamento no Ocidente, é aqui onde é a Turquia, ó. Vamos aqui na Turquia, ó. Vou aproximar para vocês verem um pouquinho melhor. Turquia. E essa região aqui, antigamente, nós chamávamos de Ásia Menor. A gente vai ver um outro nome mais na frente. Mas tinham duas cidadezinhas que ficam bem próximas, mais ou menos aqui e aqui, ó. Se vocês estão vendo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou procurar aqui para vocês darem uma olhadinha. A cidade de Mileto. Tá vendo aqui? Ó, Mileto. Importante cidade antiga, da história antiga. E a outra cidade é Halicarnasso. E já tem. Aí vocês viram que, Halicarnasso é um pouco mais ao sul e Mileto um pouco mais ao norte, ambas localizadas aqui nessa região da Ásia Menor, Lembrando aqui regiões importantes, ó, da Grécia, ó, as ilhas da Grécia, a Itália, onde foi o local que consolidou-se o Império Romano. Logo aqui, ó, pertinho da Grécia, ó, da Turquia, nós temos, ó, Israel,
né, região em que os judeus fizeram 2 reinos importantes. Aqui nesse verde, ó, gente, esse verdinho aqui, que é o chamado o delta do Rio Nilo, é onde se consolidou a civilização egípcia. Então a gente vai ver isso ao longo do ano, mas vocês já percebam aqui que aqui era uma região de trânsito entre esses grupos, né? Eles transitavam por aqui. Essa região da Turquia era uma região que unia, ó, essa daqui grande, a Europa, com essa daqui, a Ásia, né, o Oriente Médio, a Ásia e a África. Veja que esses povos eles sempre transitavam, né, por essa região. Então era uma região que tinha muitos povos antigos, tá? Dando seguimento. Então a gente viu a explicação mitológica e a gente está vendo que nessa região, na região da Ásia Menor, um cara chamado Hecateu de Mileto foi um dos primeiros, né, filósofos a questionar as explicações míticas. E isso no século V a.C., tá? Ele criou, na verdade, um método, que é o método de separação entre o que é fato histórico do que é mito. Lembra-se que lá no começo das nossas aulas eu pedi para vocês fazerem algo parecido com a música Eu Nasci há 10 mil anos atrás? Então, quando você separou fato que vocês consideravam histórico com os fatos mitológicos, sem saber, você já estava aplicando o método criado por Hecateu de Mileto, tá? Esse método deu início ao que a gente vai chamar mais na frente de pensamento histórico. Hecateu viveu numa região de vários povos. Lembra que eu mostrei lá no mapa para vocês? Tínhamos vários povos e esses povos eles transitavam. Então Hecateu ele tinha contato com povos de culturas diferentes. Olha a importância da diversidade cultural. E aí, quando ele entrava em contato com esses povos, ele começava a aprender coisas muito diferentes. Então, ele não sabia só da cultura dele, mas ele também conhecia a cultura dos outros. E aí ele comparava, né, as histórias, ele percebia semelhanças, ele percebia diferenças. E foi nesse trato, né, de perceber as semelhanças e as diferenças que ele começou a questionar as explicações mitológicas, tá? Seguindo. Essa região da Ásia Menor, a gente está vendo agora duas imagens. O primeiro é um mapa, em que eu retorno para vocês para a Turquia, né? Onde a gente está vendo aqui, né? A Ásia Menor, ou como os gregos chamavam, a Anatólia, né? E aqui a gente está vendo um busto, né, de Hecateu de Mileto, né? Nós não temos assim pinturas, então nós temos como referência de Hecateu um busto atribuído a ele, tá bom? Vamos seguir. Então, gente, a explicação histórica, ela surge, né, a partir justamente do método de, né, Hecateu de Mileto. Gente, me esqueci de dizer, de Mileto, porque ele veio da cidade de Mileto, tá? A cidade que ficava lá na Ásia Menor. Então, continuando. E aí, essa explicação, ela se desenvolve na chamada Grécia Antiga, né? E veio justamente dos filósofos. Fazer agora uma provocação, né? A filosofia, ele era um campo muito amplo na antiguidade. Então, hoje, vocês têm aula de português, matemática, história, geografia, filosofia. Só que lá na antiguidade não existiam esses conhecimentos separados, não existiam várias ciências. Existia a prática filosófica. Então, os filósofos é que encabeçavam os questionamentos, né? O pensamento, a ciência. Eles é que desenvolviam as pesquisas, né? Então, muito do que nós sabemos hoje é herança desse complexo, vamos assim pensar, pensamento dos filósofos gregos. Neles eram discutidos e debatidos quase todos os assuntos que vieram a compor
as ciências, né, que nós temos hoje em dia, como a matemática, a biologia, a astronomia, a política, a psicologia e várias outras, ok? O método de investigação de Hecateu, que tinha como principal característica a comparação, então ele comparava, né, histórias, né, diferentes e percebia de povos diferentes e percebiam as semelhanças e as diferenças e sempre em busca do factual, do que realmente poderia ter acontecido, foi disseminado para todas as colônias gregas na época. A gente deu uma olhadinha, né, no Google Earth, aí eu volto lá para vocês acompanharem, ok? Aqui, tá vendo? Quando a gente está vendo que os gregos, no período que a gente chama de helenístico, dominavam essa vasta região aqui, ó, que a gente está vendo de azul, tá? O chamado Mar Mediterrâneo, eles tinham colônias por vários lugares aqui do Mar Mediterrâneo. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Foi por essa região que o pensamento de Hecateu se disseminou. Contudo, né, apesar de Hecateu ter tido uma contribuição muito grande, né, na criação desse método de separar fatos históricos dos fatos mitológicos, foi uma outra pessoa, né, um outro filósofo chamado Heródoto de Alicarnasso, e aí ele, obviamente, Heródoto da cidade de Alicarnasso, é que foi considerado o pai da história. Por que pai da história? Porque ele foi a primeira pessoa no Ocidente que utilizou a palavra história no sentido de investigar e de pesquisar. Então, lembra lá no comecinho das nossas aulas, quando eu falei para vocês a etimologia, a gente fez um estudo da palavra história e vocês viram que história tinha aquela questão do investigar, do pesquisar, do procurar saber, né? Da busca por testemunhas. Então, o Heródoto foi um dos primeiros a utilizar a história nesse sentido da palavra, né? Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar minha cara daqui. Aqui. Nessas investigações, Heródoto e os primeiros historiadores gregos utilizavam como fontes, né, duas categorias de fontes, né? A tradição oral, ou seja, ele perguntava para as pessoas que vivenciaram o fato histórico, fazendo entrevistas com os mais antigos. Lembra que eu dei o exemplo na sala de aula sobre as testemunhas, né? Quem vê sabe, né? Então, ele foi atrás dessas pessoas e também os registros escritos, né? A gente viu na aula passada a questão dos anais, né? Como lista dos reis e dos governantes, para conferir realmente se esses governantes existiram, se eles foram para a guerra ou não. Então, já percebemos aqui duas categorias diferentes de fontes, né? A tradição oral e a tradição escrita, né? A partir das listas de reis. Vamos dar prosseguimento. Vou botar meu rosto aqui agora. Ó, os primeiros historiadores buscavam investigar no passado a resolução dos problemas enfrentados no seu tempo presente. Isso, gente, eu já vou dar uma dica para vocês. Isso não mudou até hoje. Ó, estamos em 2020 e os historiadores até hoje investigam o passado tentando resolver os problemas do tempo presente. É igualzinho, não mudou. Só que naquela época, né, século V, século IV a.C., qual era a principal objetivo desses historiadores? Entender, né, as dinâmicas das suas próprias cidades-estado. Cidade-estado é uma cidade autônoma, tá, com governo próprio, às vezes até com deuses próprios, né, de uma cidade para outra. Então eles não eram unificados, né, não tinha um governo geralzão unificado, que é uma das diferenças, né, por exemplo, da Grécia, mas não é a novidade, né? A cidade-estado ela existe há muito mais tempo na história. Lá na Mesopotâmia, né, as primeiras cidades que surgiram nessa
região foram cidades-estado, né? Então, cada cidade tinha seu governo, tinha suas leis, tinha até mesmo suas religiões e sua cultura diferente. Então, sair de uma cidade para outra era uma diferença gritante. Hoje, né, quando a gente cria um outro modo de nos organizar, nós somos organizados em estados-nação. Então, você tem várias cidades que pertencem a uma unidade administrativa como um país, como um estado. Então, já temos uma outra forma de organizar diferente dos antigos, tá? E aí, qual é a novidade deles? Eles querem entender as transformações e compreender por que existem essas transformações ao longo do tempo. Vamos seguir aqui. Por exemplo, né, Heródoto ele investigou o grande conflito entre leste e oeste, a guerra entre os gregos e os persas, entre 490 e 179 a.C. Outro historiador, Tucídides, residente na cidade-estado de Atenas, estudou a guerra entre Atenas e Esparta, aquela que a gente chama Guerra do Peloponeso. Eles se preocupavam com as guerras devido ao intenso conflito entre as cidades-estado e delas com outros povos. Então você já começa a perceber que existiam, né, problemas concretos. Heródoto queria resolver os problemas de conflito entre povos diferentes. Por que esses povos entram em guerra? Né? Porque na narrativa mitológica, eles entrariam em guerra porque os deuses estavam em guerra. Mas o Heródoto não estava interessado nessa narrativa. Ele estava, inclusive, questionando essa narrativa e buscando os fatores humanos que ajudariam a compreender o porquê daquilo estar acontecendo ou daquilo ter acontecido, né? Seguindo. Contudo, cada historiador está preocupado com a realidade mais imediata, com as questões do seu tempo presente. Isso é verdade até hoje, tá? Não importa se eu estou investigando milênios atrás, eu sempre estarei imbuído com as questões do meu tempo, sempre estarei, né, estará presente na investigação do historiador as questões, os problemas do nosso tempo presente. Então, voltando ao exemplo do Heródoto, né? Então, por que ele pesquisou a guerra entre persas e gregos? Porque esse era um problema do tempo presente dele. Então, vejam que a investigação sofreu a influência dos problemas enfrentados no seu tempo. Por que Tucídides, né, investigou a relação entre essas duas cidades, né, Estado, Atenas e Esparta? Porque isso era um problema, né? O conflito entre cidades-estado era um problema para ele, né? Geravam uma série de demandas e ele queria compreender o porquê disso, tá? Seguindo, aí aqui vocês estão vendo, né, um busto de Heródoto e o outro busto de Tucídides, para vocês terem noçãozinha mais ou menos, né, da expressão deles, né, apesar de nós não temos certeza se realmente é assim. Vamos seguindo. Então, a principal diferença da narrativa histórica para a narrativa mítica é a utilização de um elemento que nós chamamos de cronologia, tá? O que é a cronologia? É você organizar as coisas, os fatos, no tempo, dando a elas uma data, dando a elas um ano, dando a elas, né, um tempo material. Então, quando eu falo para vocês que eu tenho 35 anos, eu estou me colocando no tempo, né? Eu estou me dando um tempo. Quando eu estou dizendo que nós estamos em 2020, eu estou dizendo para vocês que estou colocando, né, eu e você no tempo, né? E eu estou medindo isso, né? 2020 anos, né? Então, essa é uma das primeiras características da narrativa histórica. A narrativa histórica usa da cronologia para estabelecer uma ordem dos fatos, ou seja, o que foi que aconteceu antes, o que foi que aconteceu depois. Isso nos indica que esses historiadores buscam conhecer a realidade concreta em que vivem e não mais fatos atemporais. Lembra que eu falei isso para vocês da narrativa mítica? Que ela é uma narrativa acronológica,
que não tem como a gente medir, né? A narrativa mítica tem uma sequência temporal, mas nós não sabemos quando aconteceu. Já a narrativa histórica é diferente. Ela busca conhecer a realidade concreta, e o primeiro passo para conhecer a realidade concreta é a gente estabelecer a cronologia, né, dos fatos. Esses historiadores estavam preocupados, né, os historiadores gregos, estavam preocupados com a busca do que eles chamavam de verdade, né? A gente ainda, essa unidade, vai trabalhar com esse conceito, o que é verdade, mas já ficam aí refletindo, tá? Essa busca os levava não mais a aceitar as explicações mitológicas, onde os deuses eram responsáveis pelos destinos dos homens. Então, percebam, o que era verdade para essas pessoas? Primeiro, postura. A busca da verdade envolve eu me afastar das explicações mitológicas, me afastar das explicações em que deuses participam delas. Então, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, seria mais ou menos assim: eu perguntar por que chove e aí alguém responder por que Deus quer. Então eu me afastaria dessa explicação, né? Eu não vou aceitar a princípio essa explicação do que porque a divindade deseja dessa forma, né? E vou buscar outros fatores, tá? Por que chove? O que provoca a chuva? Então vou buscar outros elementos, né, para compor o que a gente vai chamar de verdade. Em seu lugar, os historiadores buscam ou passam a buscar os fatores humanos, como costumes, interesse econômico, ação do clima, entre outros, embora possa se encontrar referência aos mitos e deuses. Então, assim, não é que esses primeiros historiadores, vão cortar totalmente a ação dos deuses e divindades nas suas explicações, mas vai haver ainda uma mistura, mas eles já tomam essa postura que já é diferenciada. Eles vão introduzir em suas explicações o que a gente chama de fatores humanos. Então, se a gente se pergunta hoje, né, hoje, vou dar um exemplo do hoje, por que nós temos tanta gente no Brasil pobre da raça negra? Por que a maioria dos pobres não são brancos? Então, além de eu buscar uma explicação mitológica, né, me apoiando na ação dos deuses ou divindades, eu vou buscar uma explicação, se for histórica, né, no passado. E o que eu vou buscar no passado? Justamente os fatores humanos, ou seja, aquilo que foi criado pelas pessoas que vieram antes da gente. Então, porque a gente já tem essa compreensão, nós somos os que vieram antes para a gente nos deixaram, né? Então é essa consciência de que nós temos uma existência no tempo é que vai diferenciar a explicação histórica da explicação mitológica. Seguindo aqui. E aí eu dei uma pincelada assim por cima, né, dizendo, gente, observem aqui a Grécia, Roma, né, Itália, onde foi o berço do Império Romano, mas a cultura romana, né, que a gente vai estudar ainda esse ano, a história de Roma, a Roma Antiga, em grande parte é tributária da cultura grega, ou seja, os romanos copiaram muitas coisas dos gregos, vamos assim pensar, tá? Portanto, as características da historiografia grega estarão, eu errando aqui, presentes na historiografia romana. Ai, deixa eu consertar, gente, pelo amor de Deus. Consertei. Aí, pronto, consertar ao vivo. Então, as características da historiografia grega estarão presentes. Ah, meu Deus do céu. Muito bem. Agora ficou show, professor. Né? As características da historiografia grega estarão presentes na romana, tá? Contudo, com os romanos, a narrativa histórica passa a ter uma característica diferente dos gregos. Por quê? Porque eles passam a exaltar
os feitos da cidade de Roma, né? E por que eles exaltavam os feitos da cidade de Roma? Porque eles tinham interesses políticos imperialistas. Como o Império Romano era um império que sempre buscava dominar os povos vizinhos e submeter os povos vizinhos ao governo central da cidade de Roma, então a história romana tinha essa característica de submeter as populações a partir da história, dizendo que a cidade romana era a melhor possível, era cidade guerreira, era cidade militar e por aí vai. Além disso, a história passa a ser vista como mestra da vida. É uma outra característica da historiografia romana. O conhecimento do passado deveria guiar as ações futuras dos homens e das mulheres. Então, o que é a ideia da história mestra da vida? É eu olhar para trás para poder caminhar para frente. Eu saber o que foi feito, né, no passado, para que eu não cometa os mesmos erros e possa seguir em frente sempre, né, com essa cautela. E agora a gente vai ver um videozinho que mostra essa divindade romana que é o deus Janus, né? E aí eu não sei se vocês sabem, né? Eu já fiz essa pergunta em algumas turmas, que é por que o nosso primeiro mês chama-se janeiro, né? Então, janeiro é um deus, né? Janus, né? No caso, mas janeiro é o mês de adoração do deus antigo Janus, né? Do deus romano. Os romanos, eles adoravam o deus Janus no mês de janeiro. E por que eles adoravam Deus Janus no mês de janeiro? Porque ele era um deus que tinha, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ele tinha duas faces, né? Uma olha para frente e a outra olha para trás. Olha como é interessante isso. A de trás já é uma face velha, né? De um homem mais idoso, com a barba maior. E a face, né, da frente é de um homem mais novo, né, de um homem que está ali começando a idade adulta. Então aqui seria passado e futuro, olhando, né, olhando para trás e olhando para frente. Então, janeiro, como eu falei, vem do mês Janus, que é o protetor das entradas e das saídas, dos inícios e dos fins. Então, né, por isso que o mês de janeiro seria o primeiro mês do ano, né? Você adoraria o deus Janus para tentar ter um bom início de ano, né? E lembrem-se que isso é muito antes do surgimento do cristianismo, tá, galera? Vocês podem assistir esse vídeo aqui, porque não tem muitas novidades, lá no Google Sala de Aula, no slidezinho, tá bom? Agora eu convido vocês todos e todas, né, se compreenderam o que eu acabei de falar, dá um clique aqui embaixo, ó, e ir para a tarefa em que vocês vão poder responder perguntas da apostila número 2. Então, a apostila número 2 tem 5 perguntas. Vocês vão ter de ler alguns textos e responder essas perguntas baseadas nos textos, tá bom? Se você não entendeu alguma questão, eu tenho dois encaminhamentos para vocês. Primeiro, reveja o vídeo novamente. E se a dúvida persistir, você comenta aqui embaixo a dúvida que eu respondo. Tá bom, galera? Então, na próxima semana, eu já encaminho o nosso segundo vídeo, que é a nossa terceira etapa desse conteúdo sobre a história da história. Valeu? Até mais!